Olá, tudo bem? O meu nome é Domingos Lopes Pereira, eu sou defensor público e atualmente eu estou lotado na primeira Defensoria Pública do Tribunal do Júri da comarca de Belém, estado do Pará. É um prazer ter você por aqui. Meu objetivo com esse vídeo é te apresentar de uma forma prática a tese jurídica da negativa de autoria. Eu vou te apresentar os fatos e logo em seguida, de forma prática, eu te mostro a minha defesa manuseando os autos. Então, se você está estudando para a prova prática da Defensoria Pública, especialmente a prova de tribuna, você já é tribuno e quer aprimorar os seus conhecimentos, eis aqui uma ótima oportunidade de trocarmos informações e alcançarmos a excelência na prática de nossa defesa perante o júri popular. É um prazer te receber por aqui. No caso, trata-se de crime que vitimou uma pessoa no distrito de Mosqueiro. Os objetos foram subtraídos da vítima, o que fez a autoridade policial de pronto a imaginar tratar-se de crime de latrocínio seguido do crime de ocultação de cadáver. Com o decorrer das investigações e ao ouvir das testemunhas, a autoridade policial mudou o seu entendimento e disse tratar-se, na verdade, de crime de homicídio duplamente qualificado. Qualificado pela dificuldade de defesa oferecida à vítima e também qualificado pela condição de mulher. Isso porque a autoridade policial chegou à conclusão de que o mandante do ilícito era o próprio companheiro da vítima. Exatamente, ele teria contratado 2 vizinhos para executar o crime. O Ministério Público convenceu-se de igual modo, ofereceu denúncia, pediu a reprodução das provas testemunhais e, ao final, pediu que os 2 acusados fossem pronunciados. E, logo em seguida, na Tribunal do Júri, pediu a condenação de ambos. A defesa asseverou uma única tese durante a defesa no plenário do júri, a tese da negativa de autoria. E nós podemos, então, constatar que, de fato, pelos autos, pelo material técnico jungido, e especialmente pelo depoimento das testemunhas, nós podemos evidenciar a inocência do assistido. Então nós vamos agora partir para a segunda parte do vídeo, que diz respeito a o vídeo onde eu apresento a tese perante o júri, ok? Muito bem, nós estamos aqui porque faleceu a dona Leila. Ela foi vítima de um crime brutal. Agiram os meliantes com violência extrema em desfavor dessa pessoa. E, a princípio, a polícia indicou aqui a prática de crime de roubo. O objetivo não era a vida da Leila. O objetivo era os pertences da Leila. Mas, devido às circunstâncias, ocorreu a morte. No caso, o roubo evoluiu para latrocínio, o roubo seguido de morte. Aí surgiu o nome do Anderson e surgiu o nome do Afonso. São os 2 aqui. E também surgiu o nome do Maciel. Presta bem atenção. Por que surgiu o nome deles 3? O delegado vai explicar. Entenda aí, veja aí. Surgiram os nomes dos 2 irmãos, Luiz Afonso e o adolescente Anderson Patrick. Cogitou-se até que o companheiro da vítima, Maciel Rodrigues da Silva, desempregado, aí o motivo pelo qual ele está aqui é isso, desempregado, viciado e vivia à custa da vítima e da mãe. Que seriam os prováveis autores do crime devido
suas participações em outros crimes. Por que é o Anderson? Por que é o Afonso? Por que o Maciel? É porque eles têm participação em outros crimes, por isso que são eles. Está escrito aqui, eu não estou inventando. E aí eu fico pensando assim, quando uma investigação ou qualquer coisa no planeta Terra, no universo, começa errado, de forma preconceituosa, irracional, ilógica, desmedida, não vai terminar bem. Vai terminar em justiça. Injustiça. E o fundamento pelo qual os três vieram, está aqui explicado pelo delegado. Eles seriam os prováveis autores devido às suas participações em outros crimes. Aí a gente vai pegar os antecedentes do Maciel e os antecedentes aqui do Afonso. E eu fiquei, quando a gente lê aqui, a gente vai trabalhando, me deu assim, esses caras devem ser violentos. E você pega os antecedentes do Afonso, adivinha quantos crimes a ficha criminal dele consta? 0. A não ser esse aqui. Esse aqui, ó. É o Malvadão aqui. 0. Ou seja, o motivo de existir, o fundamento desse crime em desfavor dele tem lastro pejorativo, negativo, degradante e tudo que não presta. Então, tudo bem, aquele outro lá deve ser o malvadão, né? Porque eles estão aqui, seriam os prováveis autores do crime por causa de participação em outros crimes. Aí pega a ficha desse aqui. Aí nele tem um crime de ameaça, essa lesão aí na cabeça dele, e esse fato aqui. Tem 2. Ameaça e lesão. Ameaça e lesão. É contra aquele dali, o Maciel. Se o delegado de polícia tivesse tido o trabalho só de pegar a ficha criminal, ele não falaria alguma coisa aberrante, tal qual essa aqui, para passar vergonha. Faria. Mas por que ele colocou? Ele colocou porque boatos, fofoca, dizendo que eles dois estavam envolvidos no mundo criminoso. Aí o delegado foi e botou aqui que eles são marginais, criminosos, meliantes profissionais e tudo mais, não com lastro em provas, mas em suposições e em boatos. E quando você vê página a página do processo, depoimento a depoimento, tudo aqui é calcado em boato, fofoca, não tem nenhuma prova. Eu queria ter encontrado aqui só uma prova. Todas as informações que foram lançadas aqui, elas são obtusas, contraditórias. Elas são... não tem nem palavra para descrever. Um disparate, algo ilógico, irracional. No dia 31, no dia seguinte à morte da Leila, os 2 irmãos suspeitos foram encontrados. No dia seguinte, foram encontrados. O que o delegado está dizendo aqui? Que os suspeitos não fugiram do local do crime. Por que não fugiram?
foram facilmente localizados no mesmo dia. Olha, vamos dizer assim, na mesma hora. Porque o alarme saiu 12, 13 horas encontrou, aí já, isso aqui já estava preso, na parte da tarde. Questão de horas, ou quem sabe minutos, morreu a Leila, encontraram o corpo da Leila. Suspeita é do Anderson e do Afonso. E no meio, onde é que eles estão? Eu vi ele ali, pronto, foram lá e na hora foram presos o Anderson e o Afonso. E apresentados na seccional. Porém, negaram a participação. Não foi encontrado nenhum pertence da vítima com os mesmos. O delegado de polícia deixou eles lá de molho durante o período da tarde e eles simplesmente negaram e o delegado não encontrou uma só, ou sabe, meia prova para manter a prisão deles. Soltou no mesmo dia. Uma só. Se o delegado tivesse uma prova, ele ia dizer para o juiz: doutor juiz, eu tenho um madeireiro, né, um cara da madeira aí, o avô, eu tenho o bananeiro. Eu tenho, doutor. Como ele não... Olha, quantas armas foram encontradas com eles? Nenhuma arma. Quantos cartões foram encontrados com ele? Nenhum cartão. Documento da vítima não foi encontrado com ele. Os objetos da vítima não foram encontrados com ele. Não havia e nunca houve a produção de uma prova contra eles dois. Nunca houve. Aqui, nesse processo, não tem uma prova contra eles. 2 anos é que ele está em cana, né? 2. Esse aqui, 1 ano e 4 meses. Mas tem indícios. Será que tem? Nem indício tem. Porque se tivesse indício, o delegado ia pedir a prisão dele com base em indício. Mas nem isso tem. O Ministério Público disse aí, ó, artigo 239. Considera-se indício a circunstância, tem que ter 2 coisas: conhecida e provada. E não tem essas 2 características nem para dizer que é indício. Que indício é uma suspeita, não é prova. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada. Tem que ter 2 coisas para ser tratada como indício. Então eu preciso provar. Aí, com base naquilo que eu provei, aí eu faço uma ilação, uma suposição. Ele estava com a arma. E a arma que ele estava era calibre 38. E ele estava na companhia da vítima. E de repente a vítima está no corpo dela uma bala, um projétil, calibre 38. Dá para desconfiar. É indício. Mas aqui não tem indício. Nesse processo não tem. Porque não se provou nada. O que se provou aqui, no meu entendimento, foi que a família tem um ódio visceral e o delegado comprou esse ódio visceral, a família, né, os parentes, os vizinhos, um ódio visceral e com base no ódio visceral o processo andou, só isso. Para além disso, nada mais. Eu, no meu entendimento, algumas coisas não deveriam chegar ao conhecimento do júri, do jurado. Não deveria vir para cá. Mas vem. E esse é um caso
que eu acho que não deveria vir. Por quê? Porque na cabeça de alguns juristas, a livre convicção autoriza o jurado a condenar sem provas, só com base no livre convencimento. E isso é ilegal, é nulo, mas pode acontecer. Se 2 vezes houver condenação sem lastro em prova, mas com base na livre convicção, o réu está daquele jeito. Eu não posso me valer, o senhor e a senhora, não podem se valer da livre convicção imotivada para, com suporte nessa livre convicção, condenar uma pessoa sem provas. Mas aqui é o Deus dará. É um negócio assim, é desumano isso. Ilógico. Por isso que eu entendo que não deveria chegar aqui nenhum processo sem provas. Que está sem prova, por que trazer? Ah, não, a desculpa que se dá é o juiz natural. O juiz natural é o júri. E vem. E chegou. E foi para o tribunal. E lá os catedráticos, doutores, os poderosão lá, não, tem jeito de dar um jeito e condenar essa galera. Bota aí para condenar. E eu me revolto algumas vezes. Me chateio. Com esse risco que nós oferecemos para a nossa população de condenar uma pessoa inocente. Não pode. Ninguém pode correr o risco de ser condenado. Correr o risco. Ninguém pode correr o risco de ser condenado sendo inocente, sem a produção de prova. Não pode. Ninguém não deveria estar aqui. De jeito nenhum. Aí, qual é o esquema? Foram, no meu entendimento, foram feitas várias conjecturas. Foram apresentadas muitas suposições. Inúmeras fofocas. Porque se fosse eu alegando em favor deles, aí o senhor tem o boletim de ocorrência? Para mim, tem que ter o boletim de ocorrência. De que existiu o fato que eles estão alegando. Mas contra eles, não precisa não. Basta a declaração das pessoas. A dona Leila, né? A mulher do Maciel, foi várias e várias vezes na delegacia de polícia. Está aqui, várias vezes ela vai lá na delegacia de polícia. Mas não é para oferecer nenhum tipo de representação criminal desse favor dele, mas em favor dos vizinhos. Ora, bora, se ela vai lá para representar contra o vizinho, por que não ia representar contra o agressor dela? Por que não? Eu não entendi. Por que ela se sente motivada? Segundo o que disse ele aqui, ela estava sofrendo ameaça de morte do Leandro, e foi lá apresentar. E não sem medo nenhum. Mas desse aqui não pode apresentar. Por que não? Não entendi. Não, eu vou apresentar, vou lá na delegacia, falar mal do Leandro, mas de ti eu não vou. Não entendi. Então, assim, o que se apresentou aqui foram conjecturas, bravatas, suposições. Quais foram, por exemplo, essas bravatas? Primeiro, o avô teria escutado. Isso é bravata. Porque se fosse prova, o delegado ia lá na casa do delegado. Do vovô, né? Vovô, botaram o senhor no rolo. O senhor tem que ir lá. Mas não foram atrás do vovô. Ou se foram, fizeram pouco caso. Agora, é eu que tenho que provar que o vovô não disse isso. Não pode. Quem apresenta o argumento tem que provar que ele é válido.
Eu não tenho obrigação de trazer o vovô para o vovô dizer que, olha, isso é verdade. Não, isso é mentira. Eu não tenho. Então, se você não pode trazer o vovô aqui, risca o nome do vovô. Ah, não, vamos condenar, porque o vovô disse que ele... Sim, só trouxe o vovô? Não. O senhor quer condenar uma pessoa com a suposição de que o avô dele teria dito? Sim. E é lógico isso? Não. É lícito? Não. É legal? Não. Não é. Olha, olha outra suposição aí, o bananeiro, né? O comprador de banana, o cara da madeira. O cara da madeira viu, o rapaz lá da banana viu. Aí eu vou ter que ir atrás do bananeiro, do madeireiro, para o madeireiro dizer que não. Não tem lógico um negócio desse. E agora, só porque alguém disse que o bananeiro viu, pronto, viu. Sem provar que isso de fato aconteceu. Se o delegado não conseguiu trazer o bananeiro, e ele nunca foi mencionado aqui, isso aqui é só uma suposição que apareceu inclusive hoje. Nunca surgiu o bananeiro, o madeireiro, hoje que inventaram a história do bananeiro. E agora, eu, na condição de defensor, hoje eu preciso produzir uma prova para provar que o bananeiro não existia, ou que o bananeiro não viu. Isso é algo, assim, dantesco, é impossível. Como é que eu vou provar que uma fofoca é uma fofoca? Um boato é um boato? Não tem como. Aí a pessoa vai lá e arranja um boato, aí agora, se vira, senão eu vou condenar o seu assistido. E condena. Com base em fofoca. Porque se de fato o bananeiro existisse, mudou há 30 dias, não foi o que ela disse? Se o bananeiro existisse, se o madeireiro existisse, se existisse, o delegado teria por obrigação ir atrás dos dois e escutar. Olha, bananeiro, disseram que tu viu. E o bananeiro ia ter que dizer. Ele não pode se esquivar. Estou com medo. Não. Programa de assistência à testemunha. O que eu não posso é me dar ao luxo de querer condenar uma pessoa porque ele está com medo. Vamos condenar. Não tem condições isso. É ilógico. Inconsequente. Não tem. Impossível um negócio desse. Olha. Vieram aqui duas pessoas e depuseram aqui no juízo, as senhoras viram, né, o depoimento de um deles, que é o Márcio André, e o outro foi a senhora Eurides. Quando eu escutei o depoimento do André, aí eu fiquei pensando assim, esse cara está com convicção, esse cara parece que é forte. E aí quando você pega o depoimento do que ele disse, que a pessoa disse que disse para ele, que ninguém disse nada para ele, que ele estava inventando, conjecturando, é tudo mentira. Aí você choca, pega aquele negócio ali que ele disse e confronta com os autos, é base nessa informação, o promotor de justiça disse um negócio aqui, que eu até anotei, está aqui. Anderson nocauteou. Eu até anotei isso. Eu acho que o senhor e a senhora escutou. Anderson nocauteia a vítima. Anderson nocauteia a vítima. Um soco com aquele pedaço de madeira. Aí eu vou e pego o laudo IML e vou perguntar para o laudo, para o legista. Esse negócio do nocaute é verdadeiro, doutor?
E o médico diz, é mentira. Está aí na tua mão. Como é que eu dou um nocaute numa pessoa e esse nocaute não produz nenhuma lesão? Aqui, ó. Lá no IML foi dito que é o seguinte, ó, está aí na mão da senhora e do senhor. Ó. Lesões externas. Ferida corto-contusa. Uma ferida corto-contusa. Na região occipital, 10/3. Depois dessa lesão, nenhuma outra. Então, essa história da caronchinha de que a pessoa foi nocauteada é mentira. Porque o perito, ele não dá conta dessa lesão. Teve lesão única. E esse mentiroso, desse Márcio André, ele mente tanto, aí a gente vai ver que não se aproveita nada do depoimento desse mentiroso. Olha só. Num dos trechos aí, e vai até contra que toda a proposta apresentada pelo delegado, pelo Ministério Público, o mentiroso aí, do seu Márcio André, ele diz assim, em determinado trecho das mentiras dele, ele diz assim, Maciel mandou dar um susto, Maciel mandou dar um susto. Ora, mandou dar um susto. Aí na hora eles decidiram assim, poxa, já que está aí, então agora vamos acabar. Ué, não tem nada a ver com ele. No meio da história, ele fala coisas sem pé e nem cabeça, sem lógica, sem conexão. Que o Marcel teria mandado dar um susto. E na hora lá, não, agora já começou, bora terminar. Manda dar um susto e mandar matar. Aí a gente vê que tem uma dissociação. O próprio André está dizendo que o Marcel é inocente. Outra parte diz que não, que o Maciel, ele queria roubar o dinheiro, Maciel queria roubar junto com os dois o dinheiro da aposentadoria, que nem na mão da mulher estava. E a bicicleta. Outra suposição é que ele tinha ódio da mulher e por ódio, por machucar a mulher, aí queria matar a mulher e encomendou a morte da mulher. Aí o outro, não, era só um susto. E simplesmente não se tem prova de absolutamente nada disso nos autos, que o Marcel tinha interesse no roubo, tinha interesse na morte, ou se tinha interesse no susto. Zero de prova. Mas tem essas versões aqui. O próprio André, o Marcel queria dar um susto. Aí, de repente, ele contando a história mentirosa dele. Aí, de repente, já que tu começou o serviço, bora terminar. Decidiram matar ali na hora. Então, se essa versão fosse verdadeira, tira o Marcel dessa parada aí. Mas não é verdadeira. Nenhuma versão aqui é apresentada. Olha, outra mentira do Maciel. Maciel não, do Márcio André. Aí, de repente, ele foi lá se aproximar e deu um soco. Aí ela se acordou e deu uma mordida bem no braço dele. Pá! Se isso fosse verdade, o Maciel, o Márcio, né, Márcio André, teria dito para o delegado de polícia, seu delegado, o senhor prendeu o Anderson, prendi, o senhor prendeu
O Luiz, eu prendi. O menor de idade está com uma lesão na mão, no braço. A mulher mordeu ele. E o delegado ia lá e pá, fotografava. Aí, pá, é verdade. Indício isso. Indício. Mas nem indício tem. Porque ele não estava lesionado. Porque se tivesse, o delegado não ia perder a chance de botar esse indício dentro dos autos. Mas ele não estava mordido. Isso é mentira. Olha, no outro trecho. Tu é doido, cara. Vê o que tu fez. Ele teria dado uma ripada, né, com um pedaço de madeira de colocar em cerca de arame farpado. Que negócio é duro, doido. Agora tu imagina se uma pessoa dá uma ripada daquela daí na cabeça, qualquer lugar, esmaga. Aí pergunta assim, eu sou médico, doutora? O rapaz disse que ele deu um nocaute. A mulher desmaiou. Uma ripa que estava lá, de madeira assim de 1 metro. Aquela ripa de cerca. Aí o legista diz assim, olha, seu Hugo, é mentira. Não tinha lesão nenhuma nela. Mentira isso aí. E essa história do nocaute? Desculpa aí, é mentira. Não tem prova disso nos autos. A mulher não tinha. O que tinha na mulher? Uma lesão corto-contusa de 10 por 3 centímetros. Então ela não foi nocauteada? Não foi. Não pegaram a ripa aí? Não pegaram a ripa aí. Deram nela, não. Sério. É história. Essa outra perícia, perícia de local, essa perícia ela não é, ela é imprecisa, essa daqui. Ela não é científica, não é técnica. Ela é uma perícia de olhômetro. O cara olhou lá e viu. Aí na hora que o perito foi lá, fotografou, olhou, ele enxergou 2 lesões na vítima, Leila. Ele olhou e fotografou, disse, olha, tem 2 lesões. Aí ele descreve no laudo dele, aqui ó. No olhômetro, aqui, 2 lesões. Ó. Ele olhou, tem 2 lesões, incisas, não contusas. Não tem esse negócio de nocaute, madeira lá, não existe. Ele deu aqui a informação inverídica, porque ele olhou, tem 2 aqui, mas de repente ele viu, foi uma fratura, osso exposto, não sei. Aí, quando foi de fato para o médico fazer a análise, raspou lá, olhou, só tem uma lesão, não tem 2 lesões. Diz que tem escoriações aqui na região esquerda auricular. Escoriação. Escoriar é varrer. Escoriar é varrer. É tipo assim, você passa a tua unha na tua pele, e o nome disso é escoriar, é varrer. E tinha uma marca de escoriação. A única lesão que tinha nela era uma escoriação na região esquerda, auricular esquerda. Escoriação. A única. Depois dessa outra. Pois é, agora que a gente deu essa ripada doida nela, a mulher está desmaiada, e ela reconheceu a gente, então agora vamos dar cabo da vida dela. Outra mentira lá que foi inventada, que a dona Rosa, que era inimiga da Leila, veio depor em favor da Leila. Não foi que negócio é esse? O Afonso, que é inimigo da Leila, da vítima, né, da mulher dele, veio aqui depor. Aí eu fiquei pensando assim, mas cadê as pessoas isentas para depor? Não tem. Aí, tu é doido, cara, vê o que tu fez aí, agora vamos ter que dar cabo da vida dela. Essa informação, se fosse verdadeira, isentaria ele do crime de homicídio.
Essa aqui é tudo lorota. Não existe nada de verdade nisso aqui, não. O mentiroso, esse tal de Márcio André, aí o promotor, eu pensei que era o delegado de polícia que estava conversando com ele. Aí, irmão, contei a história. Eu pensei que era delegado. Aí, só depois que eu fui perceber que não era delegado, é promotor de justiça, na audiência. Aí, num dos trechos, esse tal desse Márcio, ele diz assim, aí ele enterrou a cara dela na terra. Mas como foi isso? Aí ele pegou e deu várias ripadas, né? A madeira que ele tinha na mão. Aí você pergunta para o médico legista que se essa versão mentirosa que ele inventou é verdadeira, o médico diz não, esse negócio de lesão contusa é contra caronchinha, não existiu. Existiu uma única lesão contusa, produzida por facão ou terçado. Esse negócio de terror, a cara dela, né? Inclusive a Rosa disse isso, a cara dela estava enterrada no chão. Não tinha um dente, não tinha nenhuma lesão assim, nem escoriação no queixo, nada. No nariz, nada. Para dizer assim, pelo menos eles arrastaram ela com o rosto dela no chão. Nem isso tinha. Então, esse mentiroso desse Márcio, ele não diz absolutamente nada com nada. É uma coisa assim incrível. Outra pessoa que veio aqui contar potoca é essa tal de Eurídice. Eurídice, ela diz assim: que o Maciel deu a dica, né? Ele contou toda a história, deu o macete, o Maciel, o esposo, na visão dela, na interpretação fantasiosa dela, que ele aqui cantou a pedra para a dupla, dizendo, e o senhor e a senhora escutaram, dizendo que a mulher dele, a vítima, a Leila, tinha dinheiro. Como ele poderia ter dito isso se ele não viu o dinheiro? Se a mulher ainda ia buscar o cartão para pegar o dinheiro. Dona Eurídice, me desculpe, mas essa sua versão mentirosa é só para trazer galhofa para a instrução processual. Porque não tem essa história de... Ele cantou a pedra para os dois pegar dinheiro. Mas como é que eles vão pegar dinheiro? Se a mulher nem tinha... teria ido lá buscar o cartão para pegar o dinheiro. Então ele não passou a dica. É isso que a Eurídice está dizendo. Ele não passou a dica. É isso que a Eurídice está dizendo. Quando ela afirma que ele passou a dica, dizendo para os dois, ela está com dinheiro. Quando na verdade ela ia pegar o cartão para sacar o dinheiro, ela está dizendo assim: essa história de que ele está envolvido é só invenção da minha cabeça. Porque senão ele teria dito assim, olha, hoje é sexta, né? Ela vai pegar lá, aí vai sacar, na segunda-feira ela vai devolver. Amor, tu vai devolver na segunda o dinheiro da tua mãe, é? É. Aí, segunda-feira ela vai... Amor, vai lá meio-dia, tá? Mandei ela em meio-dia. Ele teria que dar uma dica precisa, se é que essa senhora chamada Eurídice sabia que ele deu dica de dinheiro, porque essa Márcia, que veio depois, inclusive hoje, ela disse, ela não tinha um real. Ela não tinha um real. Não tinha nada de dinheiro. Então, essa história de que ele passou a dica para eles roubarem dinheiro é falsa. É mentirosa. Outra falsidade da Eurídice. Essa Eurídice, ela foi depor lá
perante o delegado de polícia, Eurides, essa Eurides, ela disse, deixa eu ver se eu encontro aqui, tem que ser rápido porque já foi 30 minutos. Ela disse, essa Eurides, para o delegado de polícia, que aqui ela disse assim, ele botou a mão na costa e tentou me assaltar. Para o delegado e contou outra história mentirosa. Ela soube até qual era o calibre do revólver que ele teria apontado para ela. Calibre 32. Prata. Aí eu fico pensando, tinha revólver ou não tinha? Tinha revólver ou não tinha? Aqui ela disse, ele montou assim a mão para trás e ela fez o gesto, né? E lá para o delegado ela disse que ela viu o revólver calibre 32. Ela sabia até o calibre da arma. Pode um negócio desse? Uma pessoa que nunca pegou numa arma, dizer até a calibragem do armamento. Olha, é um insulto um negócio desse. O delegado botar. O pior é o delegado botar um negócio desse dentro do processo. Ei, moça, eu vou dizer só que é revólver. Eu não vou botar que o calibre é 32. A senhora nunca viu nenhum revólver na sua vida, mulher. Nem o dele a senhora viu. Tá aqui. Aqui ela contou que viu a pessoa assim, botando a mão para trás. A senhora viu isso. Se a senhora não se lembra, eu peço para o juiz botar. O juiz não. Os auxiliares aqui que colocaram. Se a senhora quiser, a gente coloca. Se quiser também pedir para o juiz, doutor, ela estava mesmo com a mão atrás. A gente coloca de novo, só para o senhor e a senhora não julgue com insegurança. Só para isso. Aqui a gente, como diz o velho ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tem que fazer assim. A gente tem que se desincumbir das nossas dúvidas. Aqui o senhor não pode julgar com dúvida. Eu estou na dúvida. Melhor para ele se o senhor tiver com dúvida. Não condene ninguém com dúvida. Não faça isso. Isso é injustiça, é ilegal. É abusivo isso. Então, assim, olha aqui. Aqui. O morador da comunidade Caruaru, o qual retirou um revólver calibre 32, cano fino. Eu não sei nem o que é isso, negócio de cano fino. Não tem esse negócio de cano fino. Tem cano longo e cano curto, mas cano fino, isso aí eu, sinceramente, eu não sei que negócio, que revólver é esse, cano fino. Calibre 32, cano fino, de cor cinza. Eu sei que tem revólver prata e preto, mas cinza. Ela inventou aqui um revólver que ninguém... Aí, vamos imaginar que ela estava falando a verdade. Ele tem um revólver calibre 38 e com esse revólver ele pratica os atos de meliância. Vamos fazer de conta que ela está falando a verdade. Dona Eurides, vou lhe dar um crédito. A senhora está falando a verdade. Ele tem um calibre 38. Tanto é que é verdade que a senhora disse que a vítima, quando morreu, ela foi baleada com calibre 32. Tá aí, ó, a prova. Realmente a senhora, show de bola. A vítima, ele, se fosse possuidor dessa arma, iria assaltar com facão? De jeito nenhum. Ele iria usar a arma. Concorda? Ele iria usar a arma, o calibre 32 que ele tinha. Mas não tinha calibre 32. Não existia esse negócio de calibre 32. Isso é mentira. Não existia o calibre 32, esse revólver. E se tivesse, o delegado ia fazer busca nele, ia lá na casa do vovô, ia lá na casa da mamãe, ia lá na casa de não sei quem. Aí ele desvia o revólver.
Tu tem o revólver. Esse revólver vai ter que aparecer. Tu não vai sair daqui enquanto esse revólver não aparecer, amigo. Mas até o delegado não sabia que essa história era falsa. Nem foi atrás desse revólver 32. Nem aí. Liberou logo o rapaz. Se fosse eu, né? Olha, a Eurídice viu o 32, mano. Tu não vai sair daqui enquanto esse 32 não aparecer. Uma pressãozinha, né? Aí, de repente, ele abre o bico. Não, tá, eu não tinha 32. Vamos lá. Eu acho que mais uns 10 ou 15 minutos eu termino. Tá? Eu juro como eu termino. Só tem mais essas duas aqui. Explanações, é rápido. Então, assim, por que não foi ele? Por que não foi provado? Aí eu trouxe aqui os meus argumentos pelos quais não foram eles. Primeiro, aqui. Eles foram pegos e presos no mesmo dia, praticamente na mesma hora que descobriu o fato. Não, ou seja, com eles não foi apreendido uma arma, nem facão, nem terçado e nem revólver. Por que não foi ele? Porque ele não estava em fuga. Estava na comunidade. Fuga é aqui na PA, né, tentando ir para Belém, para Mosqueiros, para Bengui, aí fuga, né? Então o cara estava lá dentro do... Não foi encontrado pelo menos um objeto da vítima com eles. Se tivesse pelo menos um indício, meu irmão, está aqui, olha. Está com a identidade da vítima, está com o cartão da vítima. O extrato bancário da vítima está aqui no teu bolso, filho. Se tivesse um indício, ele teria ficado preso. Mas não tem um objeto. Cadê a bicicleta? O pessoal viu ele aí andando na bicicleta da mulher. O pessoal, quem? Ninguém. Quando ele chegou lá na delegacia de polícia, ele foi pressionado lá, com certeza, para contar os detalhes. Qual foi a postura dele? Rapaz, confessa, a gente já sabe de tudo, a casa caiu, cara. Doutor, desculpa aí, não tenho nada para confessar. Seu delegado? A gente já sabe de tudo, rapaz. Descobrimos aí como foi. Conta logo, facilita a minha vida. O pessoal gosta de facilitar a vida do confidente. Mas ele não confessou, nem ele, nem o irmão. E nem o outro aqui também. Ninguém confessou. Não tem só uma testemunha. Se tivesse uma testemunha ocular, dessas que disseram aí, eu vi ele bebendo cerveja, rapaz. Tá bom, então, tudo bem. Você viu ele bebendo? Vi. Então, de fato, ele estava tramando a morte, porque estavam tomando cerveja. Se tivesse uma pessoa visto eles tomando cerveja, vá lá. Mas nem viu tomando cerveja e nem escutou eles tramando. Olha, vai lá, mata ela, passa o facão na costa dela. Ninguém escutou só uma testemunha. Se tivesse vindo aqui a Dona Maria, eu passei lá. Na hora que eu estava servindo a cerveja, ele estava dizendo, mataram a Leila. Eu ouvi bem direitinho, mataram a Leila. Estava servindo lá, doutor, eu vi. Não apareceu uma pessoa. Agora, eu suponho que ele esteve lá no Caramanchão, tomando cerveja, junto. Então, sem dúvida nenhuma, é a prova de que ele estava mandando matar. Se a pessoa usa um negócio desse, ela está ridicularizando de mim e do senhor e da senhora. E isso é ridículo. Sem reconhecimento pessoal. Pelo menos uma pessoa, né, reconhecer lá bota aí na tela aí, doutor. Foi ele aqui. Até hoje, 2019, não apareceu um cristão para dizer assim, eu reconheço, foi esses mesmo. Eu falei, mata esse negócio aí para frente, rapaz, foi ele mesmo, eu reconheço. Não tem uma só testemunha. Porque se tivesse, eles teriam ficado lá presos.
desde 2019. E por último, né, sem ferida, né, sem a lesão. Então, são essas as provas de que eles são inocentes. Eles não tinham armas, não estavam em fugas, não tinham nenhum objeto, não confessaram, não tem testemunha, não tem reconhecimento pessoal e não tem nenhuma lesão. Vamos para as qualificadoras. O final. Vamos para as qualificadoras. Final. Segundo o que disse o promotor de justiça, eles não deram chance de defesa para a vítima. Aí o Maciel, que é o mentiroso, ele disse, mentira, doutor, essa conversa. Tanto deu chance de defesa que ela chegou até a morder ele, tentando se defender. Como é que o promotor de justiça bota que a mulher não teve condições de defender, quando o homem aqui vem dizer, ela teve e se defendeu mordendo ele? Ilógico, inconsequente, abusivo. Então, quando for votar essa qualificadora, no meu entendimento, os senhores vão fulminar isso aí logo no segundo quesito, para a gente ir embora feliz da vida, fulmina logo no segundo. Tem prova de autoria? Não, mas é meu dever dizer para os senhores aqui. Tem prova dessa qualificadora, de que ela não teve chance de se defender. Aí vem uma pessoa dizendo aqui, ela se defendeu, chegou até a morder. Aí bota aqui que não deu chance da mulher se defender. Sim, aí, se houver, se passar, que eu acho que não vai, mas compete a mim, o senhor disse, não, ela teve chance de se defender, tanto é que o Márcio disse que se defendeu. Tira isso daí, doutor. Condição de mulher, né, que foi posta também aqui como um dos fatores para agravar, a relação familiar. Foi por causa da relação familiar que esse crime aconteceu, isso era desentendimento do casal e por causa disso ocorreu esse homicídio. Começou como latrocínio, não tem nada a ver com mulher, mas depois inventaram aí, botaram, assim, enfeitaram o pavão e botaram que ele tinha ódio da mulher. Mas no início, por que no início não colocaram latrocínio? Por que depois é que surge essa história? Então, coloque aí que não tem nada a ver. Não tem prova. Se passar, que eu acredito que não vai passar. Mas se for passar, diga que não tem. Vote não. O crime foi praticado pela condição de mulher da pessoa, da vítima, Leila? Não. E a ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver, aí é como se esse aqui tivesse dito. O seu Maciel. Mata, esconde. Não tem prova nem de que ele disse mate. Pior ainda que disse que ele disse esconde. Então não tem por que os senhores condenar o Maciel na ocultação de cadáver, porque nada a ver com esse negócio de mata, esconde. Mata, esconde. E ninguém nunca disse isso em relação ao Maciel.